Olá, tudo bem? Bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Nas entrelinhas das conversas de celular, do celular de Jair Bolsonaro, divulgadas pela Polícia Federal, surge um detalhe que talvez possa mudar o jogo: a possibilidade de apoios inesperados ao ex-presidente entre os 11 ministros do Supremo. Em público, eles dizem que estão todos unidos, mas na prática, Alexandre de Moraes estaria aumentando o desconforto dentro da corte, ficando cada vez mais isolado. Essa tese é o ponto de partida do última análise de hoje, que está começando, que tem aqui no estúdio hoje a presença do Francisco Scorsin e do Guilherme Kilter. Tudo bem, Scorsin? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Kilter? Boa noite, tudo certo. E vamos lá ao telão com André Marcília. Marcília, salve, como vai você? Tudo bem, Tosi? Cumprimento a você e a todos. Hoje nós vamos jogar. Ontem estávamos com ataque, né, no telão, hoje é o ataque aqui ou a defesa. Estamos mais retrancados hoje. A defesa aqui e um só no ataque, não. E o Sub-20 subiu para compor. Saiu do banco. Ô Scorsin, você é o master. Você é o master. Não queira fugir da nossa, né, Tosi, do nosso time aqui. Ele é master junto com a gente. Eu tô mais para Cafuringa do que para Sub-20, né? Quem longe, conhece Cafuringa é porque realmente é bem já master. Não tem nada a ver com Sub-20. Tô por fora. Desafio ao galo. Os áudios e conversas extraídos do celular de Jair Bolsonaro, um trecho chama atenção. Final de junho, Eduardo Bolsonaro pergunta ao pai se ele pode compartilhar alguns arquivos. E Bolsonaro responde: não, esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Tenho conversa com alguns do STF, todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções. Ou seja, Bolsonaro pede para o filho poupar Gilmar Mendes, não é? E aí surge a pergunta: será que o ministro que declara apoio público a Moraes pode, nos bastidores, se transformar num voto inesperado ao lado de Bolsonaro? Essa conversa em que Jair Bolsonaro pede para o filho poupar Gilmar Mendes ocorreu no fim de junho, há quase 2 meses, portanto. De lá para cá, vocês veem algum movimento do Gilmar Mendes assim que mostre desconforto com a linha dura do Alexandre de Moraes? Gilmar Mendes é uma figura um tanto quanto misteriosa, né, Tosi? A gente nunca sabe o que ele pensa, o que ele está fazendo, de qual lado ele está. Mas uma coisa é certa, o único partido dele é ele. Ele age em prol dos seus próprios interesses. Não se engane pensando que ele age em prol da Suprema Corte ou do Brasil. De certo que não. Nós temos plena ciência que o Gilmar, como decano da STF, é uma das pessoas mais influentes ali do Supremo e, quiçá, do Brasil, né? Muitos dizem que ele é a pessoa mais poderosa do Brasil pela posição de influência que ele ocupa. Agora, eu acho um tanto quanto curiosa essa mensagem, né? Eu nunca tinha visto o Gilmar com essa perspectiva de estar preocupado com as sanções, estar indo contra Alexandre de Moraes. O que a gente teve há algum tempo atrás, mais de um mês atrás, foi um bastidor da Globo News falando que os ministros tiveram uma reunião interna durante a votação do Marco Civil da Internet. O Nunes Marques ia pedir vistas, segundo esse bastidor, ia pedir vista, e o Gilmar Mendes teria se reunido com os ministros e falado que não pode recuar, se ceder 1 milímetro, eles vão continuar avançando, não pode recuar para os estrangeiros, para aqueles que querem violar a nossa soberania. E aí a imprensa ali falou então que o Nunes Marques teria desistido de pedir vista com base nesse posicionamento do Gilmar. A gente tem poucos bastidores do Gilmar, né? Muito mais do Alexandre de Moraes, figuras como o Barroso, que são muito mais midiáticas, digamos assim, para ser bem sutil, para ser bem suave. Mas eu acho um tanto quanto curioso essa mensagem. Eu me pergunto quais seriam as conversas do Bolsonaro com o Gilmar. Será que, por conta dessas conversas, dessas negociações, o Moraes deixou de prender o Bolsonaro antes, ou deixou de decretar alguma prisão, alguma coisa, como poderia ter... Ou seja, pode ter sido pior, é isso? Se o Gilmar está segurando ele, nem que seja um pouco, é porque a coisa poderia ser pior. Claro que a gente nunca, de fato, vai saber o conteúdo da conversa do Bolsonaro com eles, com o Gilmar ou com os outros ministros, mas nós sabemos que a maioria deles tem negócios ou familiares nos Estados Unidos. Então, é óbvio que essas sanções preocupariam a todos, né? A gente sabe, por exemplo, o Metrópolis publicou que o Barroso comprou um apartamento de 22 milhões
em Miami, numa tacada só, né, à vista. Então, no mínimo, é preocupante para eles ter o visto cassado ou anulado, qualquer coisa nesse sentido. Aquelas brincadeiras que eles soltavam na imprensa, sempre haverá Paris, nós estamos preocupados, todo mundo sabe que não passa de fachada, porque desde que aconteceu, desde que chegou, eles estão pressionando os bancos, estão brigando com todo mundo para que eles possam ter a sua soberania, o seu direito como ministros atendido. Então, eu acho que eu quero ouvir mais vocês, mas de certo, esse talvez seja o lado do Gilmar Mendes que a gente não vê muito publicamente, não. Esse cursinho, o Gilmar Mendes, a gente sabe que ele tem muitos interesses empresariais, patrocínios para o seu instituto, né? A sua faculdade, tanto aqui no Brasil quanto lá em Lisboa, uma faculdade internacional. Para ele, a Magnitsky é um caos nos negócios também. E acho que para todos o pior é o dano à imagem, né? Eles são muito vaidosos. Então, você ser um sancionado ao lado de terroristas, né, de narcotraficantes, porque por mais que você ache, não, o mundo inteiro sabe que dá um tempo e fica esse negócio, essa marca vai estar lá nos livros de história, né? Então acho isso muito importante. Mas não me surpreende o ministro Gilmar Mendes estar atuando nos bastidores. Se a gente rebobinar um pouco a fita, a gente vai ver que rebobinar a fita é bem antigo, bem antigo. Mas se rebobinarmos a fita para a época da Lava Jato, a gente verá que a figura central da demolição da Lava Jato começa com Gilmar Mendes, né? É ele quem, quando o ministro Fachin tira a territorialidade da competência, é justamente tentando evitar que Gilmar Mendes fizesse o que acabou fazendo de qualquer maneira, que é atropelar, acho que foi na segunda turma, se não me engano, ou na primeira, naquela época eu não me lembro, justamente começando a fazer todas as anulações e depois aquilo foi sendo convalidado, né, ou continuado por outros ministros, né? Então, assim, sempre que chega perto do Gilmar Mendes, os movimentos dele e dos interesses dele, ele tem uma capacidade, talvez uma capacidade política de articulação, que às vezes não é por saber ser político, talvez é por saber ter as pessoas no bolso, vai saber como é que a coisa funciona. Então não me espanta que ele esteja sempre tomando cuidado para que ele acabe não saindo perdendo muito. O que é curioso é que assim, essas mensagens são de antes da carta do Trump, quer dizer, onde você só tem aquela especulação, né? O fato do Bolsonaro revelar que está em tratativas, o que se revela, e esse os bastidores que dificilmente a gente fica sabendo, né? A dimensão da política que a gente tem é a dimensão dos discursos, da retórica, né? Na dimensão do discurso retórico para fora, os discursos são muito carregados de valores, de princípios, né? Quando a gente vê os bastidores e a prática, ela é feita mais de interesses do que qualquer outra coisa, né? Os valores servem aos interesses e não o contrário. E o Bolsonaro é um político de carreira, muito antigo, ele sabe como as coisas funcionam. Por isso que várias vezes o Bolsonaro fala assim, nem adianta tentar isso, tal, porque ele sabe mais ou menos como é que as coisas se decidem nos bastidores para depois se chegar à linha de frente. Então, o que se revela ali, acho que é um movimento que o Bolsonaro já vem fazendo há muito tempo, né, de se aliar muito mais a essa política mais tradicional, buscando algum tipo de acordo de bastidores, não que isso seja ilegal ou qualquer coisa, ou até mesmo imoral, mas para se procurar uma solução. Ele tá indo por essa via da política antiga, vamos dizer assim, né? E aí é natural, então ele conversa com os ministros e tal. Essa é a política do Jair Bolsonaro. O problema é que o filho dele resolveu ser o Bolsonaro de 2018 e não o de antigamente. E foi para os Estados Unidos e está fazendo algo, ou começando a se movimentar de uma determinada maneira, que se eles combinassem direitinho, o que mais prova esse negócio é que não tem como esses caras estarem fazendo qualquer conspiração. Porque eles não conseguem se acertar no mais básico, né? Porque o que o Eduardo está dando para o Jair aqui é o tal do leverage, né, que os americanos falam. Quer dizer, é aquele poder para poder negociar. Porque a única coisa que o Jair Bolsonaro tem na manga, no bolso, é a sua popularidade. Se ele não tiver popularidade, os aliados atuais vão largar ele em 5 segundos. Em 5 segundos. O que ele tem é a popularidade, mas só essa popularidade, o povo na rua, está resolvendo? Não. Não, estão passando por cima, não estão nem aí com isso. O que o Eduardo conseguiu para o Jair lá nos Estados Unidos é algo muito mais poderoso no sentido de talvez convencer para que essa política de bastidor aconteça. Então, quando eu leio aquela mensagem do Jair, o que eu vejo é assim, estou usando o que o Eduardo está me dando lá para eu conseguir fazer o que eu quero fazer aqui. Mas o Eduardo está lendo a coisa de outra maneira. Assim, não, dá para conseguir mais com o que a gente tem aqui do que o que você está tentando aqui. E houve um conflito ali entre os dois que acho que já foi resolvido. Até porque isso já está tão antigo, perto do que nós estamos no momento atual, que de lá para cá, as sanções não só vieram, como a tendência é que isso piore. Aí a gente precisa saber quais são as conversas que estão sendo trocadas nos WhatsApp do Gilmar Mendes, com o Alexandre de Moraes, com os outros, porque o que me parece é que a revelação disso tem muito a ver com o Moraes querer expor algo
do que propriamente tem a ver com qualquer coisa. Eu acho que até ele não vai nem prender o Bolsonaro com base nisso. Ele queria a revelação de alguma coisa de bastidor. Né? Tem uma cortina de fumaça, obviamente, para tentar desviar a atenção, mas tem algo também aqui que é mandar recado. E o Moraes sempre fez isso. Para mim, é um recado mandado para Gilmar Mendes e para outros. Né? E falou assim, tô ligado, eu tô esperto do que está acontecendo aqui. O Moraes me parece ser do tipo que caia sem atirar. Eu já não sei se isso já não é o primeiro tiro. Mas, Cida, como que você interpreta esse trecho da fala de Bolsonaro? Claro, foi há 2 meses, dizendo para o filho poupar críticas ao Gilmar Mendes. Olha, bom, eu queria começar pelo não por, eu vou chegar nessa questão, mas eu queria pegar um gancho disso que o Scorsin estava falando, porque assim, ele estava falando assim, pô, existe lá um conflito, existe lá um confronto, um está usando a coisa, mas o outro está fazendo diferente. Então assim, isso por si só já deveria fazer com que esse inquérito se encerrasse. Eu também tive essa mesma sensação de que eles não estão combinados. Ué, se eles não estão combinados, por que eles estão nesse inquérito como uma organização criminosa? Se não há organização, né, não há crime, a gente sabe. Agora também a gente sabe que não havia organização. Então, isso cai por terra a narrativa da Polícia Federal de que eles estavam tramando, né? Tá claro ali que não é uma trama, tá claro ali que é um debate, é uma discussão, que eles estão estudando viabilidades, que um não concorda com o outro, que um faz uma coisa, o outro xinga, etc, e assim por diante. Bom, esse é eu não queria perder essa deixa. E aí, entrando nessa questão, Tosi, sua, que é essencial, o que a gente pode aferir disso tudo sobre o Gilmar? Eu te diria o seguinte, quem conhece, que lida com o STF, sabe que não mexer com o Gilmar é importante, né? O Gilmar é difícil. Então, às vezes é o mais difícil, até às vezes mais difícil do que o próprio Moraes, em termos de como recebe críticas ou como reage a críticas, né? Então, acho que não mexer com o Gilmar é uma dica boa para qualquer um, a qualquer tempo, de quem conhece o STF. Agora, ali dá a entender que ele poderia, né? Uma das hipóteses bom, o Bolsonaro estava conversando com o Gilmar. Não, é possível, porque o Gilmar é um cara que conversa com todo mundo. De todos ali, ele é o mais político, né? No sentido aqui de aberto a conversas, uma pessoa que, enfim, não é um cara que não converso com você. Ele é esse cara político nesse sentido. Agora, o que me parece, independente dele estar conversando ou não com o Gilmar, fica claro nesses tweets, né, ou nesse tweet específico, que ele estava conversando com alguns ministros, é isso que ele diz, alguns ministros. Então, se é o Gilmar ou não é o Gilmar, a questão é que com outros também. E isso daí me fica evidente que o Moraes quer dar um recado para os seus colegas de toga. O recado é, bom, o Gilmar que está exposto? Pode ser que sim. Pode ser que o recado tenha sido para o Gilmar? Pode ser que sim, mas não só. Porque ele conversa com alguns ministros, e essa foi a exposição do tweet, né, do WhatsApp, né? Essa foi a exposição no print do WhatsApp. Então, se o Bolsonaro está conversando com alguns ministros, isso é revelado nesse print, a minha leitura é, o Moraes está, sim, cada vez mais se isolando, ele está a caminho do isolamento, procurando aliados e alianças, e nesse lugar de procura de aliados e alianças, ele não vai botar nos classificados do jornal, diz assim, procura-se um aliado. Ele vai buscar isso à força, do jeito que ele faz tudo, né? Tudo, aliás. Absolutamente tudo é a força. Né? Espero que tenha sido tudo mesmo, o título dele de livre docente, espero que tenha sido de outra forma, mas enfim, pelo menos dentro do SF, tudo que ele faz é a força. Então aqui, eu creio que ele esteja buscando aliados à força, expondo e dizendo, eu sei que tem gente aqui conversando com o Bolsonaro estava impedido, inclusive, de conversar com as pessoas. Esses ministros, talvez o recado ainda seja, eu sei quem são, porque eu tenho aqui talvez alguns prints que eu não tenha revelado. Tenho outros celulares que eu ainda vou aprender e pode ser que eu chegue a descobrir quem são essas pessoas. O Bolsonaro estava pegando o celular de outras pessoas, essa é a notícia que a Polícia Federal nos dá.
Então eu estou com esses celulares todos, sei quem são os ministros, eu posso saber, e vocês estão na minha mão. Então, querem ser meus amigos ou não? Eu acho que esse é o recado que está por trás. Não é só o Gilmar, se é que é o Gilmar. A gente vai debater daqui a pouquinho e verificar também como que a interpretação dos fatos as narrativas assumiu um ponto em que o mesmo texto, uma mesma conversa de WhatsApp, ela é vista com significados completamente diferentes pela cobertura jornalística. É uma coisa incrível. Você vai ver daqui a pouquinho na sequência como que você tem uma conversa vazada, uma conversa de WhatsApp em que fulano diz isso, Beltrano não responde com aquilo, e um terceiro elemento de fora vem e dá uma interpretação completamente nova ao que eles disseram. Foi o caso de uma conversa do WhatsApp do Jair Bolsonaro com o filho dele, que a gente vai ver já já, depois do momento do patrocinador. Olá, estou trazendo uma novidade que vai revolucionar a autoestima de homens e mulheres que sofrem com a queda capilar. Não perca mais nenhum fio de cabelo. Se você está se sentindo inseguro ao ver a sua aparência mudar por conta da calvície ou da queda de cabelo, o tratamento com o Hair Leo é a solução que você tanto busca. Chega de se esconder ou se sentir desconfortável com a sua imagem. É hora de mudar isso de uma vez por todas. Você sabia que com o tratamento certo é possível recuperar não só o cabelo, mas também a confiança e a autoestima? O Hair Leo, com suas ampolas PDRN, vai parar a queda de cabelo, estimular o crescimento dos fios e ajudar a cobrir aqueles espaços indesejados na coroa e na região da calvície. E o melhor de tudo, é rápido, eficaz e o mais importante, sem dor. Sim, você ouviu corretamente, é sem dor. Afinal, quem quer continuar perdendo fios quando a solução é simples, acessível e sem sofrimento? A Liu Technology está trazendo um produto que é revolucionário e promete mudar a sua vida. As ampolas PDRN têm a capacidade de regenerar o couro cabeludo, revitalizando e estimulando o crescimento de novos fios desde a raiz. Com uso contínuo, você vai ver o seu cabelo crescer mais forte, saudável e com muito mais volume. Esqueça os métodos invasivos, como o transplante capilar, que são dolorosos e caros. O Hair Leo é a alternativa ideal para quem quer resultados rápidos sem comprometer o bolso. Em apenas 2 semanas de tratamento, você já vai começar a notar os primeiros sinais de crescimento. Imagine só, olhar no espelho, ver o seu cabelo se regenerando de maneira uniforme, cobrindo aqueles espaços que antes pareciam impossíveis de preencher. A autoestima que você merece está ao seu alcance. Não deixe que a calvície continue dominando sua vida. Comece agora o tratamento com as ampolas PDRN e recupere a beleza, a força e o brilho do seu cabelo de maneira natural e eficaz. Ligue agora para 0800 000 4458 e aproveite a oferta imperdível. 0800 000 4458. Os primeiros 100 que ligarem terão 70% de desconto no tratamento, além de um super presente para você. Não perca mais tempo. A sua chance de conquistar o cabelo dos seus sonhos está aqui. E o melhor, hein? O seu tratamento será entregue em até 7 dias, direto na sua casa. Não espere mais para transformar a sua vida. Comece já o tratamento Hair Leo e sinta a diferença na sua autoestima, confiança e bem-estar. Liga agora para 0800 000 4458 e diga adeus à calvície. É a Liu Technology, trazendo de volta a sua autoestima. A disputa no Brasil chegou a um ponto em que até a interpretação de textos virou uma guerra política. E um exemplo nós vamos mostrar agora. Conversas de julho entre Bolsonaro e o filho dele, Eduardo, foram usadas pela imprensa para dizer que o ex-presidente só se preocupava com a própria pele. Mas vamos conferir esse trecho, está aí no telão. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isso sem falar que o STF pode decretar essa intervenção do Congresso no regimento interno da Corte, duplo grau de jurisdição interno, como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Nesse cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, diz Eduardo Bolsonaro, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto.
Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir qual objetivo? É simples, escreveu o filho para o pai ali. Pois bem, com base nessa conversa, houve manchetes na mídia dizendo que Jair Bolsonaro e Eduardo só pensavam em livrar a cara do ex-presidente, se lixando para os presos de 8 de janeiro. Mas aí, peraí, né? A gente leu ali, vamos para a interpretação de texto. Não é o contrário do que eles estão dizendo na conversa, que em primeiro lugar eles queriam a anistia geral e restrita para os injustiçados de 8 de janeiro e não uma meia sola, Scorsin? É evidentemente o oposto, né? Mas aí talvez seja a prova 225 mil do quanto boa parte da imprensa já não é imprensa, né? Ela tem uma missão de fazer, ou de construir, ou de ecoar uma determinada narrativa, né? E aí já perderam completamente os pudores há muito tempo de mentir na cara dura, porque isso literalmente não tem como se sustentar. O que eu acho que é interessante de avaliar é que não é só a imprensa, mas acho que muita gente, talvez pela dinâmica de rede social, talvez isso tenha sido potencializado nos últimos anos, que é aquilo que a gente chama de viés de confirmação, né? O que a gente pode usar, tenho falado aqui já em alguns programas, a dissonância cognitiva que vai se tornando cada vez mais aguda, né? A dissonância cognitiva é basicamente você tem uma crença, você tem uma ideia, você tem um princípio, você acha que tem uma determinada verdade, e tudo que acontece você tem que coerir aquilo. Não é aquilo que você pensa que tem que se adequar aos fatos, é o contrário. Os fatos que se danem, tem que se encaixar naquilo que eu penso. Como essa construção do suposto golpe do 8 de janeiro é inteiramente uma narrativa, com uns fiozinhos de indício de alguma coisa que poderia ser, mas que não se comprovou de maneira alguma, como tudo que se tem é uma grande narrativa, então tudo que acontece precisa se encaixar nessa narrativa. Então a gente já chegou num tal ponto de realismo fantástico, de realismo mágico, no qual até o simples fato de existir uma conversa entre as pessoas, entre pai e filho, falando sobre seus movimentos perfeitamente naturais, de tentar se defender, procurar algum tipo de auxílio para isso, é lido como se fosse um conluio, uma conspiração, pouco importando o conteúdo que se fala. Então tudo serve para confirmar um determinado viés, uma determinada narrativa. A coisa chegou num ponto já é de patologia mesmo, não tem muito como... Eu não falo de patologia de um de outro, é um negócio coletivo mesmo. É uma dissonância cognitiva em que são cegos guiando cegos em direção para um abismo, crentes que o que tem ali não é um abismo, é uma cama, é um banquete que vai ser servido. Não. É assustador quando eu vejo essas coisas vindo da chamada grande imprensa, né? Porque é literalmente o oposto do que está sendo dito ali. Ele está claramente falando assim, não dá para ser só anistia pequenininha, tem que ser uma coisa para todo mundo, porque senão não vai funcionar e tal. Acho que eu estou sendo até generoso tentar entender a coisa pelo lado psicológico, porque a outra opção é pior ainda. Assim, é evidente que não há no texto evidência alguma de que ou o Eduardo ou o próprio Jair estariam querendo se beneficiar a partir de uma anistia. Não dá para interpretar isso de qualquer maneira a partir de qualquer frase. O que dá para a gente entender, claro que é difícil porque a gente não tem o contexto todo. Quando a gente analisa uma conversa, uma mensagem, você precisa saber o que está sendo falado. Então, a gente tem esses trechos específicos que foram soltos. A gente não sabe o que eles falaram por telefone, se o Jair já tinha falado para o Eduardo, tem uma proposta dos ministros, a gente mandar o pessoal para semiaberto. A gente não tem essa dimensão. O que a gente tem é esse texto. E nesse texto o Eduardo coloca duas opções. Ou a gente ajuda o Brasil, breca o STF, ou manda essa galera que está presa para o semiaberto. Mas aí depois o STF pode vir e voltar atrás. E aí, como é que a gente fica? Em nenhum momento ele fala dele, ou da família dele, ou dos netos dele, ou do patrimônio dele. Pelo contrário, ele só está falando dos outros nesse texto, está falando do Brasil. E é claro que a pessoa que tem a capacidade de negociação para isso é o Jair Bolsonaro. Hoje o político mais influente, mesmo preso. Ele que fala com todos os deputados, todo mundo checa com ele antes de tomar qualquer atitude. Então, hoje ele é a maior liderança da direita no Brasil. E todas essas decisões passam por ele. O que fazer ou não fazer, quem atacar ou quem não atacar, em que sentido andar ou não, ele acaba tomando a decisão final, porque impacta direto a ele. Ele que está na linha de ser preso. Aí já foi preso de prisão domiciliar, na linha de ir para um regime fechado. Então, fica evidente, não há, como a imprensa falou, qualquer indício de que ele estava querendo se beneficiar com essas sanções ou qualquer coisa nesse sentido. O que há, e a verdadeira pergunta que a gente deveria fazer é como Jair Messias Bolsonaro está tentando salvar
esse pessoal, esses manifestantes estão presos pelo 8 de janeiro, porque é tudo que essa mensagem revela. As formas, as tentativas de tirar esse pessoal de lá, de melhorar o Brasil. Tem um problema muito grande. Tem o pessoal que está preso, que praticamente estão sendo feitos reféns pelo STF, e tem o STF que está abusando do seu poder e indo atrás de prender todo mundo. Será que se a gente soltar esse pessoal agora, eles não vão voltar atrás e prender de novo? Será que eu não preciso parar eles antes de soltar esse pessoal? Então, é uma guerra, de fato. Você tem que pensar as táticas contra o seu inimigo e a melhor forma de agir, porque senão a sua ação pode ser sem efetividade. E aí o Eduardo está cumprindo o papel dele lá nos Estados Unidos, intermediando com o governo Trump, para que venham as sanções, para que venham os pronunciamentos, para que venham as cartas, e na medida do possível ajudar a pressionar aqui, porque o apoio popular aqui a gente já tem, o Chico falou muito bem, o Bolsonaro consegue colocar todo mundo na rua, as ruas enchem, mas a gente sabe que o apoio popular para os ministros do STF não faz diferença alguma. Então o Eduardo tem feito bem esse papel de trazer a pressão lá dos Estados Unidos para cá. Agora, o que me parece é que essa discussão é como nós podemos ajudar o Brasil da melhor forma com isso, fazer do limão uma limonada. Marcília, a questão também é que a anistia, mesmo que ela viesse agora, né, para muitos desses presos de 8 de janeiro, já não representa mais uma anistia, porque eles estão detidos, presos, né, recolhidos em presídios há mais de 2 anos, alguns deles, acima do que seria até para o ato de baderna, que vai lá que pudesse se enquadrar eles, mas quem que é preso no Brasil por fazer alguma baderna, né? A própria, acho que o Código Penal não prevê prisão para depredação, ou talvez uma prisão de tempo mínimo. Você pode explicar melhor isso, né, Marcília? Mas mesmo a anistia chegando agora, ela já não representaria uma justiça para muitas dessas pessoas detidas. A anistia seria um primeiro passo. Eu acho que não tem como indenizar essas pessoas, né, contando com um judiciário que incrimina todo mundo, né? Quem que vai ser? Quem que vai indenizar as pessoas se o judiciário não para? Então o judiciário precisa parar. E a gente precisa parar o judiciário, talvez. E a anistia é essa maneira, né, de parar o judiciário, de dizer, ó, não interessa o que vocês acham. Vamos riscar o chão, isso aqui não tá legal. Desse jeito não tá bom, né? Vamos mudar as regras do jogo. É mais ou menos isso, né? É tipo, sabe quando a conversa começa a esquentar, você tá naquela conversa familiar e o tom sobe de tal maneira que você chega e fala, ó, agora chega, vamos parar aqui, daqui para frente vai ser outra conversa. E é isso, a anistia é basicamente isso. Então, não existe anistia para pessoas. Você não tem como chegar, vamos usar essa minha analogia, chegar numa conversa de família e falar assim, olha, vamos parar essa conversa, você, filho, e você, mulher, pode continuar falando alto. Então você, filho, fala baixo, você, mulher, fala alto, você, irmã, fala no meio tom. Não existe isso. Isso é viável. A anistia é para todo mundo. É para justamente riscar o chão. É uma espécie de pílula do esquecimento jurídico. É disso que se trata. Você não anistia pessoas, você anistia fatos, momentos históricos que foram tornados políticos de forma indevida. Né? Juridicamente foram tornados, questões jurídicas que foram tornadas políticas de forma indevida. É isso que é a anistia. Então, a gente não vai ficar vendo, será que aqui o Bolsonaro deve ou não receber? Opa, não é que nem o Dino faz com as emendas. Será que esse daqui merece ou não receber a emenda? Opa, quem quer aviãozinho da... Não é isso. Não é do Silvio Santos, não é isso. Não é assim que é a anistia. A anistia é risco chão, pílula do esquecimento. É disso que se trata, né? Então, por isso que não tem meia anistia, por isso que não tem anistia meia bomba, anistia meia boca. Não existe isso. Isso é inviável. Até por isso que a anistia também não tem uma possibilidade de você julgar se é constitucional ou não. Não existe anistia inconstitucional, porque a anistia é um instrumento político. Justamente porque é isso. A ideia política é, não importa o que foi feito, vamos riscar o chão porque deu errado. E deu muito errado, e nós sabemos disso. Mas a anistia não vem por quê? Porque se anistiar, o Bolsonaro volta para o tabuleiro político, e isso é algo que o governo não consegue conceber, o STF não consegue conceber, e a nossa mídia, a gente está falando aqui desse ponto, né, de que no print saiu lá que eles
estavam pensando neles mesmos. Isso saiu como manchete de um desses grandes jornalões aqui de São Paulo, né? 20 segundos depois, curiosamente, de sair essas mensagens. Isso não é à toa. Isso é porque esses jornalões todos, eles preferem apoiar um golpe de Estado do que assumir que o Bolsonaro é vítima de alguma coisa. Para eles, o bolsonarismo é um troço inconcebível. Então, é nesse lugar que nós estamos com a anistia, por isso que ela não vai para frente. E é por isso que essas mensagens também foram divulgadas. Foram divulgadas para gerar esse ruído na imprensa e que pudesse criar algum tipo de dissociação, algum tipo de separação, algum tipo de conflito dentro da oposição da direita, que é hoje a oposição ao STF. Vamos ao outro ponto, o empenho de Bolsonaro, do filho dele Eduardo e do pastor Silas Malafaia em buscar um acordo de anistia tem sido tratado pela Polícia Federal como atividade criminosa. A justificativa, eles estariam condicionando a suspensão do tarifaço de Trump a essa anistia. Mas atenção, quem colocou a condição na mesa foi o próprio Trump, não é? Trump, como vimos, pode então escrever isso, mas esse tipo de conversa entre dois políticos brasileiros, entre Bolsonaro e Malafaia, vira crime de conspiração contra o regime? Veja o que escreveu o pastor Silas Malafaia. Tem que pressionar o STF dizendo que se houver uma anistia ampla e total, a tarifa vai ser suspensa. Ainda pode usar o seguinte argumento: não queremos ver sanções contra ministros do STF e suas famílias. Eles se cagam disso. A questão da tarifa é justiça e liberdade, não econômica. Traz o discurso para isso. E aí, eu tenho que perguntar, qual que é o crime de sugerir a Bolsonaro que ele enfatize que a questão da tarifa tem a ver com justiça e liberdade e não com questão econômica? Isso é atentado contra o Estado democrático de direito? Com certeza, Otósio. Você pedir justiça no Brasil é obstrução à justiça. Nem se discute, né? É por isso que o Malafaia está sendo investigado, coação, processo, obstrução da justiça. Por quê? Porque ele pediu justiça e liberdade. Parece tão pueril essa discussão, né? Parece uma coisa infantil, né? Ó, tá pedindo lá justiça e liberdade, então não pode mais fazer isso, não pode pedir, né? É estranho se fazer essa pergunta. É proibido, não pode. É violação ao Estado Democrático de Direito. E, de fato, o Malafaia, o que a gente está vendo, eu vi, li, reli as mensagens, não consegui, não sei vocês, mas eu não consegui achar crime nenhum nas mensagens. Não tem nenhum planejamento de golpe de Estado, não tem nenhuma ameaça contra ministros, não tem nenhum plano concreto de tentativa de fuga, por mais que tenha achado aquele rascunho de pedido de asilo na Argentina, que é antigo, é de 2024, e a própria imprensa questionou a Argentina, eles falaram que não receberam pedido de asilo nenhum, ou seja, não foi sequer cogitado isso de fato. Então, assim, o que se vê é o que a gente faz muito na política, né? Conversar e trocar ideia para definir a melhor estratégia. É isso que acontece todos os dias. A gente se fala, vamos seguir qual discurso? Vai ser essa linha, vai ser aquela? E é isso que o Malafaia está fazendo com o Bolsonaro. Tem que seguir essa linha, tem que seguir aquela. As tarifas deram um poder, uma vantagem, como o Chico falou aqui, um leverage, né? Então, a gente tem essa vantagem na nossa mão. O que a gente vai fazer com ela? A gente vai partir para o ataque, a gente vai se defender, a gente vai mirar no Alexandre de Moraes, a gente vai mirar no Lula, a gente vai mirar no STF. O que a gente vai usar essa vantagem? É raro a gente ter alguma coisa para usar. Geralmente a gente está apanhando, a gente está sofrendo goleada, gol atrás de gol e não está vendo o que está acontecendo. Se a gente tem a chance de fazer o gol do Oscar no 7-1, vamos fazer. Então é isso que o Malafaia está falando. Traz essa discussão para a justiça, traz essa discussão para a liberdade. Não é ameaçar os ministros do STF, é falar, olha, se tiver anistia, não tem sanção, não tem nada. E de fato ele está certo, porque se a gente pega a carta do Trump, aquela inicial das tarifas, que todo mundo ficou preocupado, tarifa de 50%, que depois o Trump voltou atrás e tirou a maioria dos produtos da lista e reduziu a tarifa, a gente vê que o principal motivo da carta é o Bolsonaro. E se colocasse uma anistia e aprovasse uma anistia, acabaria esse problema. Não teria mais justificativa, esvaziaria completamente a justificativa do Trump para impor as tarifas, deixaria o governo Lula praticamente livre, leve e solto para, dá para voltar atrás, aí o STF já recuou, não precisaria o Lula recuar. O Congresso faria esse papel, os representantes do povo votariam a anistia, o STF ia respeitar e o governo não ia precisar fazer nada, porque quando tenta fazer alguma coisa, o governo só estraga, só atrapalha. Haja vista tudo que o Lula tem falado desde essa imposição da Magnitsky e das tarifas, o anúncio das tarifas.
Então, sinceramente, de criminoso aí não tem absolutamente nada. Criminoso é a gente não ter, isso não ter ficado, a gente não ter sabendo disso antes, porque, de fato, é um discurso normal, uma conversa entre duas pessoas que estão na política querendo melhor para o seu país. Ao meu ver, é isso. E eu acho que talvez o que seja mais grave, porque me parece que não é a questão, não é a divulgação dos conteúdos, ela tem, eu acho que uma função que é meio política, né? É tentar causar uma confusão, uma nuvem de fumaça, tem um outro efeito. Mas a acusação é de que o Bolsonaro, o Eduardo, o pastor César Malafaia estão tentando obstruir a justiça, né? A investigação, enfim, todas essas coisas. E na prática, o que a gente vê com essas mensagens, e justamente pelo conteúdo delas, é que a Polícia Federal, ao fazer o indiciamento, ao ministro Alexandre de Moraes dar sequência nisso tudo, não é possível você discernir o que é uma defesa sendo preparada do que é a tal da obstrução da justiça. A rigor, o que a Polícia Federal está fazendo é criminalizar o direito da defesa. Porque qualquer conversa entre um advogado com o seu cliente, ou com possíveis testemunhas, atrás de buscar defesa mesmo, testemunha, vamos encontrar tal coisa, pedir tal perito, não sei o quê. Todas essas conversas, a partir de agora, elas podem ser obstrução de justiça. Porque o próprio direito de se defender de uma acusação está sendo considerado obstrução do próprio julgamento. Não há uma linha dividindo mais isso. A gente não tem mais essa clareza no final das contas, né? E isso é muito mais grave e transcende muito mais o que está sendo discutido ali. Então, a questão ela não tem a ver, acho que, com o conteúdo, tem a ver muito mais com a forma. Quer dizer, até onde vai o direito de defesa do Jair Bolsonaro? Ele não pode, então, falar com o pastor Silas Malafaia para ver como ele se pronuncia politicamente de um movimento feito pelo governo americano. Tudo tem que ser visto do ponto de vista conspiracional. Então, qualquer alegação de defesa é uma conspiração. É aquela espécie de alerta que tem nos filmes. Como é que funcionava o alerta que o delegado dá para o cidadão? Você já está pré-condenado. Tudo que você disser vai ser usado contra você. Não é bem assim, né? É o inverso, mas é assim que está sendo feito, né? Marcília. Opa, tava mutado. Veja, a gente isso daí, né? Essa questão das tarifas, né? A gente há algum tempo já inclusive aponta, né, que isso era algo político, que as tarifas elas não tinham essa força econômica despregada da questão política, né? Que, inclusive aqui no Brasil, enquanto as pessoas estavam nessa discussão, estavam perdendo tempo. Né? E eu acho que apenas isso fica claro, né? Agora, veja só, esse ponto, né? Mas ele quer só... Aliás, a gente estava discutindo no comentário anterior, ele quer só ajudar o pai, ele não está preocupado com a anistia de verdade. Veja, essas questões todas, elas estão umbilicalmente relacionadas. O Bolsonaro, ele se tornou um símbolo, está claro isso, né? Veja só, eu sei, por exemplo, que diversos réus estão passando por apuros, mas se eu sou o advogado de um dos réus, eu vou lá nos Estados Unidos falar com alguém, eu vou falar de qual caso? Eu vou falar do meu. Mas é lógico, não é? Se o meu pai está na cadeia e eu como advogado, como jornalista, como político, como qualquer pessoa, né? Como qualquer pessoa, como diz o Serra. Enfim, eu pego e... Vocês lembram-se disso? Enfim, quem não lembra vai procurar. De qualquer forma, se eu vou aos Estados Unidos e de alguma forma eu resolvo denunciar o estado de coisas no Brasil e eu falo da minha história pessoal ou da história da minha família, isso significa que eu estou só interessado na minha família? Ou isso significa que essa é a história que eu conto e a partir dela as pessoas vão entender todo o contexto que envolve a minha família e os demais? Pô, mas é um negócio pueril, né? Pueril. Não, eu tô aqui nos Estados Unidos, meu pai tá preso e meu pai é um dos presos e eu vou falar só dos outros, porque senão eles vão achar que eu tô interessado só em salvar meu pai. Pô, assim, tem que ser burro, mas burro uma beça pra argumentar dessa maneira, de que ele, ao falar do pai, ou a se preocupar com o pai, ou a denunciar a questão do pai, está preocupado apenas com o pai. E se ele tivesse, vamos lá também, e se fosse essa a grande preocupação dele, e daí? Qual é o problema disso? Não pode se preocupar com o pai? Preocupar com o pai agora? Quer dizer, o cara xinga o pai, aí é um problema porque ninguém pode xingar o pai. Aí o cara se preocupa com o pai, é um problema porque ele não pode se preocupar com o pai, sim com os outros. Pô, não tem jeito.
Se xinga o pai, não devia afagar o pai. Se afaga o pai, devia... Então não tem saída. Tudo que o cara faz está errado, não tem jeito, vocês percebem? É óbvio que a gente está cercando um fato que não tem fato, não tem, é uma bolha vazia, uma bolha de ar essa história toda, essas acusações todas, mas o que tem de pano de fundo é que essa questão da tarifa, ela é, obviamente, política ou politizável, e vamos nos lembrar que é o que a gente estava falando agora há pouco, vocês estavam comentando, a liberdade econômica decorre também da liberdade de expressão, é um tipo de liberdade, está dentro do guarda-chuva das liberdades que os Estados Unidos se preocupam. A gente está aqui, por exemplo, hoje, muito espantado porque os Estados Unidos estão dizendo para a gente que liberdade de expressão é direitos humanos. Saiu outro dia o relatório dos direitos humanos, estava lá a liberdade de expressão, a violação da liberdade de expressão ocorridas aqui no Brasil. Todo mundo muito espantado. Por quê? Porque eles pensam desse jeito. A gente aqui é que dissociou. Aqui no Brasil é que a gente, por ser muito burro, começou a achar que direitos humanos era coisa de esquerda e liberdade de expressão era coisa de direita. Liberdade de expressão nem é só coisa de direita e nem direitos humanos de esquerda. E não existe isso. É um valor. Valor não tem ideologia, ou não deveria ter. Então, a liberdade de expressão está dentro do guarda-chuva dos direitos humanos para eles e deveria estar para nós também. Aqui é que a gente é que está errado aqui de não ter esse histórico de reflexão a respeito disso. Então, é nesse lugar, e para eles a liberdade econômica também decorre da liberdade de expressão, por óbvio, que é algo que também nos espanta aqui. A gente, por exemplo, tem uma dificuldade gigantesca, eu vou dar até um depoimento pessoal, mas assim, muito recentemente, eu que trabalho com liberdade de expressão, comecei a fazer palestra ou a participar de podcast de pessoas ligadas ao mercado. Agora eles descobriram, só agora é que caiu a ficha de que economia tem a ver com liberdade, você acredita? Então assim, mas isso só para o brasileiro. Lá fora isso é óbvio. Isso é óbvio. Para o americano isso é o beabá. Pô, é claro, sem liberdade você não tem livre mercado, você não tem como ter economia. Né? Como é que você tem economia se você não tem liberdade? Pô? Como é que você tem economia se o Estado cerceia a sua palavra? Vai cercear, claro, também o seu desejo econômico, o seu ímpeto econômico. Então isso que para nós aqui é muito surpreendente ainda, para eles lá é óbvio, por isso que essas questões todas estão relacionadas e a gente fica aqui batendo cabeça um pouco para entender. Já em seguida nós vamos ouvir juntos alguns trechos de conversas dos áudios vazados pela Polícia Federal entre o Silas Malafaia e o Jair Bolsonaro. Em instantes, vamos rapidamente para o nosso recado do patrocinador. Olá, você que está ligadinho na audiência da Gazeta do Povo. Eu quero falar com você que sofre com dores articulares, dor no quadril, desgaste da cartilagem. Você já não dorme mais à noite, acorda com dor e vai dormir no outro dia com dor. Tudo isso por quê? Porque as dores estão te consumindo e está se tornando crônico. Então presta atenção. Tem como você mudar essa história e ter qualidade de vida. Está aqui na tela para você o Artrolumes, um produto 100% natural que não tem contraindicação e vai repor para você ácido hialurônico, colágeno tipo 2, que são duas substâncias que o corpo para de produzir. Quando para de produzir, as dores aparecem. O Artrolumes vai te dar qualidade de vida, vai lubrificar as suas articulações e vai tirar as inflamações do seu corpo. Então, ligue agora, 0800 100 0122, 0800 100 0122 e adquira agora. E eu falo para você, muitas pessoas no Brasil inteiro já estão adquirindo e estão tendo a vida mudada, tem qualidade de vida. Estão praticando exercícios, voltando a fazer as suas caminhadas e também está podendo viver com a família tranquilamente sem se queixar das dores. Então você que está nos acompanhando, ligue 0800 100 0122 e presta atenção porque a promoção é imperdível. Para você que está ligadinho agora, de presente para você, vai a nossa pistola massageadora, vai 2 pomadas para que você possa cuidar do seu corpo e tá aqui, ó, produto 100% natural que não tem contraindicação, já tem mudado a vida de muitas pessoas. Liga 0800 100 0122 com 60% de desconto, frete e ligação é gratuita. Acesse o QR Code que está aparecendo para você e comece a cuidar da sua saúde ou da saúde de quem está aí ao seu lado que está sofrendo com as dores. Ligue agora 0800 100 0122, 0800 100 0122, Artrolumes vai mudar a sua vida.
Olha, nos áudios entre Jair Bolsonaro e Silas Malafaia, o que mais impressiona é justamente o que não está lá. Nenhum tom golpista. A indignação, sim, que é uma marca do pastor Malafaia, o jeito que ele fala, o jeito que ele se manifesta, mas indignação, até onde a gente sabe, não é crime. Num dos trechos, Bolsonaro fala em defender a anistia, mas explica que não pode se expor. Vamos acompanhar. Malafaia, o que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém e estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não perde nenhuma, tenha certeza disso. Olha, em outro trecho da conversa, o Silas Malafaia insiste que um discurso mais duro de Bolsonaro poderia solucionar a crise no país. Mas o discurso, como a gente sabe, não aconteceu. Vamos acompanhar esse trecho. Tem que tirar de Lula. Ele sabe jogar nisso, presidente. Ele dobra a aposta. Só quem pode parar Lula é o STF e trazer à baila a questão da anistia. Você sim, você é a maior voz sim. Me desculpa, discordo de você. Você não vai xingar STF. Você não vai esculhambar Alexandre de Moraes. Mas você pode se colocar sim e deve. Olha, minha gente, a questão da tarifa de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com liberdade e justiça. Eu não quero ver retaliações sobre ministros do STF e suas famílias. Eu não quero ver isso. É só resolver a questão da anistia que isso acaba. O discurso maior é teu, não é meu não. Eu falo isso, é um. Você falar isso é 1000. Está aí, vamos analisar esses dois trechos, depois temos mais dois separados aqui. O que dá para dizer do que você ouviu, Marcília? Começar contigo. E o que chama a atenção é que o presidente Bolsonaro está, tentando explicar que ele tem limite até onde ele pode ir. E o Silas Malafaia dizendo, não, você tem que ser mais incisivo na defesa dos teus argumentos, da tua situação, pregando a liberdade, dizendo que não tem nada a ver com retaliação ao STF, que não se quer castigo aos ministros, mas você precisa ser mais incisivo. De novo, onde está aí algum indício de trama golpista? Não, não tem. Isso não tem. Isso a gente vai ficar devendo aí ao nosso espectador em todos os áudios, né? A gente vai ficar aqui procurando a noite inteira, vamos varar a noite, amanhecer, passar o fim de semana e a gente não vai encontrar nada ilícito. Aliás, o único ilícito disso tudo é o vazamento que foi feito desses áudios privados, ferindo inclusive a intimidade desses envolvidos sem qualquer tipo de interesse público, porque não há nada nesses áudios. Mas o que eu acho que a gente pode talvez analisar do ponto de vista até político, porque juridicamente não existe nada, aqui, repito, a única questão jurídica, o único ilícito mesmo nessa história é o da polícia, de ter divulgado esses áudios, né? De resto, não tem nada, só conversa, bate-boca, enfim, né? Fofoca. Né, fofoca. A gente teve aí ontem e hoje nós estamos aqui debatendo fofoca de família, né? Casos de família, não é isso? Casos de família. E o filho pode xingar o pai? Ligue para 0800 e não sei o quê. O pai é o ingrato? Ligue para não sei o que lá. O que você acha? Aí chama Léo Dias. É isso. É nesse nível. Não tem nada de jurídico. Tem nada de política. É claro que a gente tem que debater isso, porque isso faz parte, né? Tá todo mundo falando disso, nós precisamos analisar essas questões, mas a gente precisa dizer para as pessoas também que não tem nada de jurídico e tem uma política que é totalmente legítima e lícita que está sendo feita,
que é a de, precisamos ser estratégicos, precisamos falar, você precisa se manifestar, isso aqui é importante, pipipi, o cara mandou uma carta, essa carta é com você precisa responder essa carta. O Malafaia é uma pessoa muito incisiva, vamos dizer a verdade. Aliás, é curioso como ele fala exatamente igual, né, no áudio, parece que ele está falando em público, é a mesma pessoa, né, o mesmo jeito de falar, as mesmas palavras, o que eu acho bom, né, não é uma pessoa que, enfim, diferente em público ou no privado. E ele tá pressionando do jeito que ele fala na TV, não sei o que e tal, do jeito incisivo, ele tá falando ali com o Bolsonaro, porque ele acha que o Bolsonaro deve falar. E o Bolsonaro, acho que tá dentro do papel dele também, de avaliar se é o melhor a ser feito. Porque a gente precisa entender que o Bolsonaro, ele foi tão cercado pelo Moraes, por restrições e mais restrições, e provavelmente viram outras restrições depois desse episódio todo, né? Não acho que vão prender o Bolsonaro, mas acho que viram mais restrições. E creio que nesse contexto, o Bolsonaro, esse áudio já é um áudio antigo, não é um áudio de agora, não foi depois dessas decisões que foram dadas que ele não podia falar, mas ele já tinha restrições anteriores e o Bolsonaro está nesse lugar de falar ou não falar há algum tempo. Essa é a dúvida shakespeariana do Bolsonaro há algum tempo. Falar ou não falar, eis a questão, porque se ele fala, ele pode ser prejudicado. Se ele não fala, isso é um ativo relevante que ele deixa de ter. Mas quando o Bolsonaro também não fala, ele fica mais livre, e ao ficar mais livre ele também tem um outro ativo, porque vamos lembrar que o Bolsonaro tem sido relevante mesmo quando não fala, né? Nas últimas eleições de 24 isso ficou claro. Um monte de candidato para quem ele não deu apoio formal, não esteve no palanque, não teve nada, simplesmente foi cogitado o apoio dele, pronto, o cara se elegeu. Então às vezes ele não falar é tão importante quanto falar nesse contexto, e que falar pode levá-lo a uma situação de maior restrição. É dessa ordem que estava ali a conversa entre eles. O Bolsonaro provavelmente pensando isso que eu estou dizendo, né? E o Malafaia com o seu jeito, não vai e fala, você precisa falar. Enfim, é um debate, gente, é uma conversa que deve haver em todos os partidos, é uma conversa que certamente existe em todas as casas, na vida de todo mundo, mas porque é com o Bolsonaro, é crime, né, para a Polícia Federal. Pensando agora, Scorsin e Kilter, que não deve ser fácil, né, você estar numa situação dessas e conseguir ter uma autocontenção, um domínio próprio, para não falar coisas que depois usem para te incriminar. Seria até aceitável que tivesse escapado alguma coisa mais agressiva, uma coisa mais conspiratória da fala do Bolsonaro ali com o Malafaia, porque eles estão sob muita pressão, está sob muita pressão. No entanto, apesar do estilo dos dois, que tem um estilo bastante contundente, mesmo eles, nas falas que foram vazadas, que foram grampeadas e que foram divulgadas ilicitamente, como bem mostrou o Marcília, mesmo nisso há uma autocontenção ali que é interessante de se observar, né? Não sei se pessoas contidas como nós aqui, numa situação parecida, não estaremos falando coisas piores nessas gravações. Não viu uma coisa horrorosa que ele falou? A Polícia Federal até colocou ele numa outra investigação por conta disso. Falou que as petistas são feias. É verdade. E aí, por conta disso, ele virou alvo de uma nova investigação da Polícia Federal. Essa é a contenção que o Bolsonaro precisa ter, né? Ou ele não fala nada, ou se ele falar, ele vai ser investigado independente do que ele falar. Ele pode falar, esse azul aqui é bonito, pronto. Falou que o amarelo é feio, está investigado na Polícia Federal. Não tem, é uma perseguição a um tal nível, a um tamanho. Até a baleia. A baleia, eu ia falar isso agora, de inventar a baleia, de inventar joia, imóvel com dinheiro vivo, cartão de vacina. Acho que a gente até esquece, a lista é tão grande. E a gente esquece, né? Porque um ano atrás era uma coisa, o ano retrasado era outra, o ano anterior era outra. Sempre inventa uma investigação contra o cara. Ele é o homem mais perseguido do Brasil. Não adianta, ele pode falar, ele pode ler a Constituição. Se ele pegar a Constituição, abrir e ler, o Alexandre de Moraes vai acusar ele de tentativa de golpe, de obstrução de justiça, qualquer coisa nesse sentido. Porque já ultrapassou a linha do razoável, já ultrapassou o senso comum, já ultrapassou o devido processo legal. Não tem. O Bolsonaro abrir a boca é investigação, é condenação, é inquérito, é prisão domiciliar, é qualquer coisa nesse sentido. Então, eu entendo a posição do Bolsonaro. Eu não posso falar desse jeito, eu tenho que maneirar, tenho que fazer, porque também ele coloca não só o dele na reta, mas de todo mundo que está com ele.
de todos os deputados que ele elegeu, de todos os manifestantes do 8 de janeiro, de toda a família dele. Não é assim. As pessoas têm que entender que o que ele faz não reverbera só na vida dele. Ah, vou falar uma besteira hoje, amanhã, beleza. Não, ele é o cara mais influente da direita do Brasil. Se ele fala alguma coisa que pode prejudicar, prejudica todo mundo. E é essa sabedoria que ele está tendo. Fala, Malafaia, não, peraí, eu tenho que tomar cuidado, porque a posição do Malafaia é muito diferente. O Malafaia não é político, não é investigado em nada, ele é pastor, ele tem uma liberdade, uma autonomia muito maior. E ele tem já esse tom mais crítico, esse tom mais intundente, mais contundente, de falar, de denunciar, de criticar o Moraes e tudo mais. E é natural. E ninguém esperava que ele seria investigado, que ele seria colocado, seria alvo do inquérito. Isso era para além da nossa imaginação, porque fala, não, com o pastor ele não vai mexer, né? Com o Bolsonaro, com o deputado, com o manifestante, beleza. Mas com o pastor, o Moraes vai mexer com o pastor. Não, ele não vai. Se você perguntasse isso pra gente um mês atrás, todo mundo fala, não, tá muito longe, não vai acontecer. Hoje virou um fato, virou uma realidade. Então, é a partir desse ponto, dessa realidade, desse contexto, que o Bolsonaro tem que se medir. Tem que falar, não, isso daqui dá para falar, isso daqui dá para fazer. Então, sim, em alguns momentos ele deve ser contundente, como o Malafaia falou, você tem que falar dos ministros, do Ale Magnitsky, das taxas, da tarifa, não sei o quê, tem que falar, mas tem que ter o jeito certo, na hora certa, no momento certo. Tanto é que ele foi lá, deu entrevista para a CNN, Poder 360. Aí o impacto disso foi tão grande que o Alexandre de Moraes proibiu ele de dar entrevista. Mas não, daí ele recuou, falou, não tá proibido de dar entrevista. Mas aí foi lá e postou o vídeo da tornozeleira, pronto. Prisão domiciliar. Então, é um negócio, assim, fora do comum. Seja postar um vídeo na manifestação, outra pessoa postar um vídeo na manifestação, ele foi colocado em prisão domiciliar. Então, passa do raciocínio lógico, do comum, é de fato uma perseguição. E quando você é perseguido, não tem o que você possa fazer, a não ser denunciar o teu perseguidor. E é importante uma ressalva, assim, que de vez em quando a gente precisa trazer aqui. As pessoas podem pensar assim, não, mas o Malafaia é um pastor espalhafatoso, não é o tipo do pastor que eu gostaria de ter na minha igreja, que eu ouviria pelo jeitão dele, né, porque ele é muito contundente, é ácido, fala até uns palavrões, não tem a ver com o que se espera de uma posição de um pastor. E o próprio Jair Bolsonaro é um político também que não vou com a cara dele, com o jeitão dele. As pessoas podem pensar assim, mas tira então Malafaia, tira Bolsonaro e põe assim, pessoa X, pessoa Y, nessa circunstância. São pessoas X e Y que estão sofrendo abusos sistemáticos e estão tendo seus direitos violados, né? Você não pode interpretar isso porque você tem ou não simpatia pelo Bolsonaro ou pelo Malafaia. Sim, bota Lula e padre Júlio Lancelotti, bota, sei lá, Lula e Leonardo Boff, já vai mudar completamente. Mas uma coisa que eu acho que é importante também a gente contextualizar o tempo em que essas conversas aconteceram, porque elas não aconteceram todas do mesmo dia, né? A primeira que nós vimos foi antes do Trump mandar a carta, né? E tanto que o xingamento do Malafaia para o Eduardo Bolsonaro, chamando ele de babaca, para quem escutou todos os áudios, muitos dias depois, quando a tarifa aconteceu, quando a Magnitsky veio, o Malafaia elogia o Eduardo. Naquele momento em que ele xinga o Eduardo, que o Eduardo estava com um discurso, é porque o Eduardo sabia do que vinha, né? Mas também não podia divulgar. Então ele tinha uma noção melhor do que viria pela frente. E aqui, o Jair, o Bolsonaro, estava jogando na quadra, na defesa. Está só se defendendo o tempo todo. Quando chega a carta do Trump, né, ele dá ao Jair, é como se fosse assim, ó, te dou uma chance de atacar também, não ficar apenas na defesa. Aí entra essa conversa com o pastor Silas Malafaia, onde o pastor diz, olha, ele te deu um presente, você tem que saber utilizar isso daí. Né? Então não é para sair xingando e fazendo as verborragias do Bolsonaro, que a gente já sabe, acabou, porra, não sei o que. Não era para fazer isso. Mas era para ser firme, no seguinte sentido, o Trump deixou muito claro. Né? Eu uso até, acho que eles tinham uma expressão que era chamada de tarifa Moraes. Né? E o Bolsonaro não quis fazer esse uso porque ele não queria fazer nenhum tipo de provocação. Ainda com uma estratégia muito mais de defesa do que com a possibilidade de se colocar de uma maneira um pouquinho mais... Vou fazer metáfora futebolística mesmo. É jogar muito no bloco baixo e de repente foi expulso um do outro lado. Você tem a chance de ir um pouquinho mais para ataque, de tentar alguma coisa. Né? Me parece que é isso que o pastor Silas Malafaia percebeu da possibilidade que a carta dava. Era aquilo que o Eduardo estava brigando com o Bolsonaro. Ele queria, você tem que ir para o ataque também, nesse sentido. Não para ficar xingando, nem nada disso. O próprio pastor diz assim, olha, a forma como você fala é que vai importar. E é bom lembrar que Jair Bolsonaro só não é presidente do Brasil hoje
justamente pela forma como ele falava na pandemia. Foi por causa disso que ele não foi eleito. A maior parte das pessoas não quer, tem horror ao Bolsonaro pela forma como ele falou durante a pandemia. A forma como ele se posicionou na pandemia, e não pelas suas atitudes, é pela fala. Então é bom botar isso em questão, porque o Bolsonaro deve pensar 600 vezes antes de falar qualquer coisa. Porque ele sabe que ele pode falar mais do que ele devia, ou falar de uma maneira errada. Então eu entendo perfeitamente, mas nesse momento, e o Silas diz assim, fala o seguinte, que você não quer que os ministros sejam punidos, fala que não é assim, pelo amor, mas que olha, mas não tem jeito, do jeito que está, não tem jeito, é a tarifa Moraes. O jeito de falar é que vai importar mais do que exatamente o que vai estar sendo dito. O pastor tinha toda a razão, e essa oportunidade foi perdida, porque se a gente for voltar, e o pastor percebeu muito bem, o Lula vai sambar com isso. Se você não colocar o Moraes nas cordas para deixar o Lula do lado de fora desse jogo, o Lula vai tomar a frente do jogo. E foi o que a gente acompanhou aqui no próprio programa. Quer dizer, a direita ficou meio batendo cabeça. O que a gente fala, o que a gente não fala, porque parece que essa tarifa é contra o Brasil, que não sei o quê. Demorou demais. E era o Jair que tinha que ter feito esse posicionamento. Se é feito o que o pastor fala ali, a condução da coisa politicamente teria sido outra. Então, eu acho que o Jair falhou nesse momento, mas nós estamos falando aqui de estratégia política. Subiu, né? E a aprovação do Lula subiu. Então, é estratégia política, né? E assim, quanto mais... E foi antes acho que o Marcílio pode me confirmar melhor, mas foi antes da cautelar essa conversa entre os dois. Ele podia ter feito esse posicionamento. Ele até chegou a fazer uma notinha, mas muito, 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 muito pequena. E só para completar, hoje eu assisti o Paulo Figueiredo, porque as fontes para a gente saber muito o que acontece é o Paulo Figueiredo e o próprio Eduardo Bolsonaro, né, do que vem dos Estados Unidos. E o Paulo Figueiredo, no programa que ele faz no canal dele no YouTube hoje, ele contou os bastidores. Ele foi colocando os áudios e foi contextualizando como que essa briga foi acontecendo, como é que ela aconteceu, deixou de acontecer. E ele deixa muito claro que você tem, não exatamente um racha, mas você tem esse posicionamento que é o deles lá, do Eduardo e dele, e que o pastor Silas Malafaia entendeu sem ter qualquer conversa com eles lá, que era dessa necessidade de chamar tarifa Moraes, de focar nisso. E aqui você tinha um outro conjunto de pessoas nos quais não se afronta o Moraes. E aí o Paulo Figueiredo, pelo menos, diz muito claramente que desses interlocutores é o próprio governador Tarcísio, por exemplo. Então, não vamos fazer assim, vamos fazer outro jeito, etc. e tal. Então, existe uma diferença de visão de como conduzir as coisas, que ficou claro por esses bastidores, mas não que exista um racha no sentido de que estão um contra os outros. Isso não existe. Então a gente tem uma boa oportunidade de entender um pouco como é que funciona esse jogo político interno. O Guilherme, que já é vereador, deve estar sabendo perfeitamente bem que isso é mais do que comum, essas divisões, mas que no final das contas, quando você vai ver ali, as coisas se acertam porque é um pelos outros, porque é time que está jogando mesmo. Tanto que o posicionamento do Eduardo hoje é favorável ao Malafaia, e se pegar um áudio muito posterior, o Malafaia vai estar falando maravilhas do Eduardo, do mesmo tom com que ele chamou ele de babaca. Porque ele é, como disse Marcílio, ele é desse jeito, tanto em público quanto em privado. Eu não gostaria de conviver na mesma casa do Malafaia, porque eu nunca, 8 horas da manhã, acordar com o sol me gritando, não vai funcionar. mas de fato, ele é autêntico, ele é isso aí. O Escorcim. Oi. Não, e pegando um pouco esse seu gancho, bom, essa questão de fato, né, de acordar com uma... Imagina você está começando a dormir, né, e o Malafaia começa a contar uma história. Aí fica difícil, né? Mas, enfim, um ponto que você... Aliás, tem um humorista, putz, como é que chama? Que imita o Malafaia, que é muito, muito, muito bom. Viu, Marcília? Oi. Marcília, o Malafaia, você falou aí que está começando a dormir e não dá para dormir, mas é a tática do pregador, né? Se ele falar muito manso, se você fosse um pregador, Marcília, você tinha que elevar o teu tom de voz, porque é verdade. Dorme nos cultos, né? Tem isso. É verdade, é verdade. Tá, é uma coisa que não deve ter no culto do Malafaia, a gente dormindo. Não tem a menor condição de alguém dormir enquanto o Malafaia tá no culto. Isso é certo. Ixi. Travou ali o sinal. Voltou. Voltei. Mas eu queria pegar um gancho rápido nisso que o Escorcim falou, das pessoas terem um certo nojinho, né, das coisas que o Bolsonaro falou, sobretudo durante a pandemia.
vamos lá também, o Bolsonaro poderia ter poupado aqui e tal, faltou um pouco de, sei lá, media training, né, sabe, sei lá, como é que isso poderia ser feito de outra maneira. Muita gente, inclusive, diz que se ele não tivesse falado algumas coisas, teria vencido a eleição e etc. Bom, não importa. O ponto é o seguinte, o ponto é que, curiosamente, as mesmas pessoas que têm ódio do Bolsonaro pelas coisas que ele falou, pelo jeito tosco, vamos dizer assim, dele, são as mesmas que acham uma maravilha o jeito tosco do Lula, falar do Lula não saber isso, não saber aquilo, né? Esse jeito proletário do Lula, né? As pessoas falam que o Bolsonaro é tipo o tiozão do churrasco, essa é a brincadeira, e que o Lula é o proletário. O jeito tiozão do churrasco causa nojo nas mesmas pessoas que batem palma de pé, né, para o Lula ser o proletário, que também tem esse jeito mais assim. Então, é curioso como no Brasil, né, a esquerda tem um nojinho seletivo do Bolsonaro pelas mesmas coisas que ela aplaude o Lula, que é esse jeito mais simples, vamos dizer, de falar ou de se manifestar. Vamos acompanhar mais 2 trechos desses áudios, parte dos áudios vazados. Após Malafaia pedir para o Bolsonaro fazer alguma coisa para tomar o controle da situação, o ex-presidente explica que está com crise de soluço e tem de deixar a conversa para uma outra hora. Malafaia, eu meto a carta e depois vejo o vídeo, tá ok? Malafaia, eu estou com uma crise de soluço. Cada 3 segundos um soluço, é impossível gravar qualquer coisa. E essa crise está comigo há dias, tá ok? Se por acaso acalmar aqui, eu faço. A Polícia Federal acusa Malafaia de dar conselhos tolos a Bolsonaro. A gente vai ver daqui a pouco. Mas no final dessa conversa, Malafaia, num tom de desespero, implora para que Bolsonaro faça um vídeo desafiando Alexandre de Moraes. Presidente, escuta-me, por favor. Grave um vídeo, presidente. Seu povo, a sua bolha precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes. Censuras, centenas de censuras secretas e ilegais a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador. Até a imprensa está botando coisa. Eu vou te mandar aqui um banner, sabe? É uma delação ambígua, tá? Ele quer que tome providência para ver a covardia. Você tem que meter o cacete. A lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo. Ela mudou 10 vezes. E ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes. Ele disse que a Polícia Federal, o delegado, tentou colocar palavras na boca dele. Pelo amor de Deus. É uma série de conselhos, né, que ele dá ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e a Polícia Federal colocou ele, esses são conselhos tolos, por causa desses conselhos você vai também entrar num inquérito. O que dá para dizer dos conselhos e conselhos agora criminalizados? Já pensou criminalizar conselho? Nada. Ô Tosi, diga. Uma pessoa que não ouve ninguém, como o Moraes, deve achar criminoso mesmo conselho. Então, acho que não é totalmente pertinente, deve ser isso. O Moraes parece aqueles ditadores, assim, aquele vídeo, não vou falar isso, não posso ser preso. Parece aquele ditador que o pessoal dá uma sugestão, ele, não vou fazer, não vai acontecer, não vai rolar, não sei o quê, e nega, e acusa o cara que deu a sugestão, e bota esse cara na fogueira. Parece que foi mais ou menos isso que aconteceu quando os bancos sugeriram para ele criar uma conta nas cooperativas, né? Usar um cartão Elo ali, ele ficou profundamente ofendido, falando, não, de jeito nenhum, nosso país vive uma democracia plena, tem a sua soberania intacta, isso não é possível que o ministro não possa acessar o próprio banco estatal do país, é um absurdo sem tamanho, foi lá e fez dessa forma. Mas nada nesses áudios aí, Malafaia se revela um grande marqueteiro também, né? Porque ele falou ali pro Bolsonaro, não, a carta alcança o povo, né, mais intelectual, que lê um pouco mais e tal, mas não viraliza, a carta não viraliza para quem vê os vídeos tal, grava um vídeo, ele fica assistindo, grava vídeo, presidente, grava vídeo, toda hora que a gente ouve os áudios do Malafaia, ele grava um vídeo, presidente, porque ele sabe o impacto que tem,
as redes sociais, você falava, isso vira um discurso comum de todo mundo na direita, isso repercute, o pessoal compartilha, no WhatsApp isso daí explode, as tias do Zap fazem o seu papel, compartilham, o negócio viraliza. Então, a imagem do Bolsonaro, ele falando, com certeza tem impacto muito maior do que um texto, que às vezes a gente sabe que não é nem ele que escreve, é a assessoria, ele confirma, dá ok, vai ajustando, ele até troca ideia com o Malafaia sobre como deve ser escrita essa carta, mas de fato, hoje, acho que ele sente o peso de não ter feito esse vídeo, porque ele não pode postar vídeo nenhum. Já está sem as redes sociais e tudo mais. Ele deve lembrar e falar, poxa, o Malafaia de fato falou, devia ter aproveitado. Não sei o que passa na cabeça, mas com certeza deveria ter aproveitado. O Bolsonaro tinha, né, a maior rede social do Brasil na política. E agora está sem acesso, ninguém pode postar, ninguém pode usar, ninguém pode compartilhar. Sequer terceiros poderiam postar vídeos dele, né? Então foi, inclusive, essa justificativa que o Alexandre de Moraes usou para colocar ele em domiciliar. Então é de fato uma situação que te deixa amarrado, te deixa algemado, de não poder fazer nada. E a única ferramenta que tinha foi tirada. Primeiro as entrevistas, depois a rede social. Lá atrás a gente ouviu que os ministros tinham dado o bastidor para a imprensa de que Moraes queria silenciar Bolsonaro, e de fato foi isso que ele fez, né? Silenciou completamente, ainda que não tenha sido condenado, ainda que o processo esteja em julgamento, ele conseguiu de fato silenciar o Bolsonaro. E claro, o Bolsonaro revela ali que a condição de saúde dele não está boa. Eu com soluço, não consigo gravar, não consigo falar, isso com certeza deve impactar. Um cara que tomou uma facada, que tem que fazer cirurgia até hoje por conta dessa facada, ele claramente tinha um estado de saúde antes da campanha, antes da facada e depois. E ele já está com mais idade, tem uma saúde fragilizada. Com certeza isso é um fator a se levar em consideração. Mas não descredibilizo a fala do Malafaia, com certeza o posicionamento dele nesse sentido seria muito bem-vindo para o momento. O Malafaia queria muito que ele gravasse um vídeo com base numa carta que ele escreveu e divulgou. Vamos só mostrar a carta aqui e talvez a gente destaque algum trecho ou outro ali. Brasil, a terra prometida do Ocidente, e ele comenta sobre a decisão do Trump, né, de anunciar tarifas, e explica que tem quase tudo a ver com valores e liberdade mais do que com economia. E segue, não me alegra ver sanções pessoais ou familiares a quem quer que seja, não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essas tarifas de 50%. A solução passa por justiça aos presos do 8 de janeiro, passa por anistia, que é algo privativo do Congresso e não de qualquer outro poder. Todos conhecem a forma como o chefe da maior potência do mundo negocia. Há pouco o seu vice disse na Europa que não mais colocaria recursos do contribuinte americano para defender países que deixaram de lado valores comuns a seus povos. O tempo urge. As sanções entram em vigor no dia 1º de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os poderes, nasce o perdão entre irmãos e com anistia também a paz para a economia. A carta dele. Pois então, essa carta a Polícia Federal entendeu como de teor criminoso, né? Teor criminoso essa carta. É difícil, né? Porque conselhos tolos, né? Ok, a Polícia Federal pode ter a avaliação que quiser, mas é criminoso? Porque uma coisa, tolice não é crime, né? Até onde eu sei, mas eu me sinto no programa focalizando com a PF, sabe? Quer ver? Vamos ilustrar só para você ver. É o vaza-zap, né? Vaza-zap. Para não dizer que assim, a polícia afirma que é criminoso, que nós estamos inventando isso, vamos colocar um trecho do que a Polícia Federal relatou lá e está no relatório, inclusive, do... Por isso que eu falei, eu acho que a gente vai chamar o Léo Dias de convidado hoje. Hoje é, né? O dia dele. Veja o que a Polícia Fofoqueira Federal escreveu ali, ó. Às 12 horas e 28 minutos. Na verdade, é o Alexandre de Moraes citando o relato da Polícia Federal. Silas Lima Malafaia faz elogios ao teor do texto, mas orienta Jair Messias Bolsonaro a gravar um vídeo para divulgar a narrativa criminosa e coagir os ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da P2668-DF e o Congresso Nacional, na aprovação de uma anistia aos golpistas envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. É difícil, né, você juntar aquela carta com essa interpretação. Tem que ter muita má vontade, muita convicção persecutória para ligar uma coisa com outra. Né? Você tem que ter interpretação antes. A interpretação vem antes do que quer que seja. Eu tenho uma pergunta para o Marcília. Onde é que está no Código Penal que narrativa é criminosa, narrativa é crime? Tem narrativa escrito? É crime mesmo isso aí?
Não é crime, né? Não é crime, nada é crime aí, né? A gente criminalizou, né, Kilter, a liberdade de expressão por completo. A gente não só agora criminaliza palavras, né? Chegou um tempo em que a gente discutia se ofensa era crime, esse tempo passou. Chegou um tempo que a gente discutia se você falar de forma... Lembra, o Moraes colocava liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Enfim, ainda tinha algum parâmetro. Agora não tem nenhum, né? Narrativa. Agora tudo é crime. Simplesmente você conversar, aconselhar, enfim, entender se é uma narrativa. Isso tudo já é crime. É crime a existência, portanto, da pessoa, né? O convívio dela, a relação dela com o outro passa a ser por si só criminoso. O crime aqui, né, vamos dizer a verdade, é o fato de que o bolsonarismo assusta essas pessoas. O bolsonarismo assusta quem hoje está no poder. Eu disse uma vez aqui, vou repetir isso. O desejo do Estado, do STF e do governo é que o bolsonarismo virasse uma espécie de PCO, sabe? PSTU, PSOL ainda tem algum, aparece, mas tipo PCO, né? Contra burguês, vote 16, sabe? Você entra lá na faculdade e é aquele partido que tem uns malucos em volta da fogueira cantando Legião Urbana, no DCE. É isso, é só isso, não sai disso. Então, se isso fosse para o Estado bolsonarismo, eles estavam felizes e deixariam o bolsonarismo existir. O problema é que o bolsonarismo é para eles algo, e é de fato algo, que tem uma relevância gigantesca hoje. Hoje o Bolsonaro, se tivesse candidato, ele seria eleito facilmente, mas facilmente. Então, é isso que assusta. O crime aí, e a gente sabe, é o fato do Bolsonaro ter relevância. Deixa eu ler mais um trecho ali da carta, né, e da manifestação do Silas Malafaia. Está ali o comentário dele, do Malafaia, respondendo ao Bolsonaro. A carta está muito boa, se não gostasse eu te falaria, não sou hipócrita, quero ver você e os outros patriotas livres dessa injustiça, etc. Eu tive uma ideia, mas a sua carta está perfeita. Você tira de Lula o discurso da economia e leva para a anistia. Ficou top. Só uma questão para pensar. Você não acha melhor você gravar um vídeo falando o que está na carta do seu jeito? O brasileiro vê muito mais vídeo do que lê carta. Questão cultural, kkk, só para você pensar. Ou seja, se o Bolsonaro escreve uma carta, é crime. Se o Malafaia dá conselhos, é crime. Se o Eduardo fala em anistia, é crime. Se o Bolsonaro vai contar uma história do Chapeuzinho Vermelho para o netinho na hora de dormir, é crime, porque tem ali, né, uma conspiração. O que sair da boca desse camarada é crime. É o que o Marcelo falou bem, né? A gente saiu do liberdade de expressão não é liberdade de agressão, para ser liberdade de expressão é obrigação de não se expressar. Porque qualquer coisa que é expressada é visto como algo criminoso. E o que eu acho que vale também a gente chamar a atenção é que é aquilo que a gente não costuma ver, né? Tem um efeito nessa atitude da censura, que é o tamanho da consequência. Porque como o efeito ele é dissuasório, a autocensura ela é muito maior do que a censura em si. Então, quando você vê o efeito da autocensura no próprio Jair Bolsonaro, até o Gui, como foi falar aqui, mas não vou falar que senão eu posso ser preso. Isso já está de tal maneira disseminado que a gente não tem nem como contabilizar esse estrago. Né? Quer dizer, até onde vai a nossa possibilidade. Né? E quanto mais o tempo passa, quanto mais as atitudes são tomadas, já não é nem uma questão de saber qual é o limite para aquilo. É literalmente assim, é melhor não falar nada mesmo. Porque qualquer coisa pode ser encaixada em alguma narrativa criminosa, vamos dizer assim, dependendo de quem fale, né? Não do que se fala, né? Porque quando você lê a mensagem do Silas Malafaia e você vê a conclusão que a Polícia Federal quer dar àquilo que foi escrito ali, são dois universos completamente diferentes. Tem tem dois assuntos que não podem passar batido hoje. Um tem a ver com o Guilherme Kilter, viu, Marcília? Sabia que o Kilter vai fazer uma palestra aí, foi convidado para fazer uma palestra na Universidade Federal, ele e o advogado Jeffrey Schickini, né? E já está vendo movimento lá na universidade, vários centros acadêmicos e outros militantes da universidade, para declarar eles persona non grata e não aceitar vocês dentro do campus da universidade. Você viu? Foi até interessante. Explica isso. A gente vai acontecer uma palestra, a gente marcou uma palestra na Universidade Federal do Paraná sobre o STF e a constitucionalidade, se o STF tem seguido a Constituição
ou não. Eu e o Chiquini, horário, lugar, tal. E nem postamos no nosso perfil, mandamos em 2 grupos diferentes, com o link de inscrição. Isso de manhã, 9 da manhã. Passou das 11, meio-dia, acho que os demônios acordaram, né? E começou a vir os posts, claro, sempre depois do meio-dia. Começou o post de um partido acadêmico, post de não sei quem, fora fascista, e não se negocia com intolerante, fora não sei o quê. Marcaram fazer um barulho lá, uma cervejada, sei lá o quê, no mesmo horário na frente da faculdade, porque no Salão Nobre ali você ouve tudo que está acontecendo lá fora. Então, assim, querem atrapalhar de todo jeito. É claro que quando a gente fala de democracia, muito bem sabemos que numa instituição como uma Universidade Federal, a única democracia que vale é a da esquerda, né? A nossa democracia, o discurso oposto da direita é invalidado, é proibido, não se pode falar, tem que ser intolerante com os intolerantes, e aí você tem que censurar todo evento, né? Graças a Deus aí os professores, o corpo docente está respaldando o evento, né? De que deve acontecer e que é democrático. Até agora a reitoria não cancelou. Pela Faculdade de Direito? Pela Faculdade de Direito, professora de Direito que assumiu. Então, vai acontecer, o evento está de pé por hora, estão todos convidados, né? Dia 9 de setembro, às 19 horas, bem fácil. E na divulgação, na divulgação crítica da participação de vocês, está escrito assim, agendada para 9 de setembro, a palestra de 2 membros da direita radical, o vereador Guilherme Kilter e o advogado Jeffrey Chiquini. Você viu? E aí as manifestações são de que aqui não tem espaço para essa turma aí, para esses fascistas. Não vai acontecer nada. É só você falar que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Aí eles não vão fazer nada. É só chegar com uma camiseta vermelha que passa. E tem uma outra Vai com a notícia. do Che Guevara. Deus me livre. Tem uma outra notícia que não pode passar batida também hoje, que é a seguinte. Já foi comentado mais ou menos por cima aqui, né? O cartão de crédito do Moraes, do Banco do Brasil, foi bloqueado. O bloqueio aconteceu por causa da bandeira operadora do cartão, que é americana, está sujeita às leis daquele país. O banco teria oferecido a Moraes um cartão da operadora brasileira Elo. Não há notícia, a não ser que o Kilter saiba, de que ele tenha aceitado ou não a oferta. É um cartão de crédito, né? E também, não sei também quanto tempo que duraria esse Elo sem sofrer sanções. Ele aderiu à também. campanha Elo não, né? Eu tenho uma bomba que, na verdade, ele aceitou, inclusive virou garoto propaganda da Elo, e agora o slogan é faz o Elo. O nível das piadas aqui é altíssimo, eu fico surpreendido. A cada dia a gente Não, se mas supera. pera lá, você tinha feito uma outra ali antes. Eu Diga lá. fiz, eu tô me incluindo nos balaios. né? Ele não tá tão fora disso, né? Faz o Elo e o Elo não. Mas, enfim. Eu vou até me calar depois. Não tem como ser melhor que isso. Não, mas eu pergunto para vocês ainda, para a última rodada aqui, surpreende o fato de o primeiro banco a bloquear um cartão do Bolsonaro ser o Banco do Brasil, que, claro, é um dos bancos que mais perdeu valor aí com essa história, né? As ações caíram muito e o Banco do Brasil, de certa forma, tem lá influência do governo, o governo tem ações, mas tem muitos acionistas, milhares de acionistas espalhados, né? Espanta que seja o Banco do Brasil o primeiro a tomar a frente e já bloquear o cartão. Talvez outros não tenham bloqueado porque o ministro não é cliente, né? Nós não sabemos. Ou foi o primeiro que a gente ficou sabendo, né? Tem isso também. Pode ser que os outros eles tenham bloqueado, a gente não saiba, a imprensa não ficou sabendo, não teve o furo. Então, tem essa possibilidade também. Ou, como você falou, ele não é cliente, né? A gente sabe que o salário dos ministros pinga ali no Banco do Bradesco. Talvez ele só tinha conta do Banco do Bradesco mesmo e estava usando ela. Mas, de fato, assim, os bancos vão ter que cumprir. A Magnitsky que vem pesada muito mais do que o Flávio Dino. O problema vai ser aquele momento em que ele chegar num mercado no interior, beira de estrada, e tá lá escrito assim, não aceitamos cartão Elo. Não, mas eles fizeram a reunião com os bancos, né? Os bancos sugeriram que eles abrissem contas em cooperativas. Então, assim, o fato de sair que cancelou, me parece muito mais algum trabalho de algum jornalista que foi lá e pegou algum tipo de prova. Esse aqui está cancelado, esse a gente sabe que ele tem que estar cancelado, porque eu acho que boa parte dessas informações não vão ser divulgadas. Não vamos ter como saber. Eu vi isso também. Que eu acho que essa é uma informação
mais pertinente, né? Não é que agora, porque não houve nenhum anúncio, nem esse foi um anúncio, né? Isso foi uma descoberta e não um anúncio. Então não houve uma formalização disso, nem pelo banco, nem pelas autoridades norte-americanas. Então pode ser que haja outros, e o Moraes, claro, não está revelando, e acho que nem deve mesmo, e acho também pertinente que ninguém revele, né? As autoridades norte-americanas não têm que ficar dando esses anúncios. Então é possível que haja outras coisas mais que a gente vai sabendo aos poucos. E talvez, e é muito provável que também o ministro não tenha assim tantos cartões, afinal de contas a gente sabe que os ministros são praticamente monges, eles não têm tantos cartões, tanto dinheiro, assim, recebem um salário muito módico. Quem sabe até vai ter gente se oferecendo para pagar a conta deles nos restaurantes. Né? Não, ministro, sabemos da sua situação, vamos ser solidários aí. Acho que tem que sair de casa com um cofrinho, né? Como é que é? Sair de casa com um cofrinho, né? Com aquele porquinho. Ele é corintiano, mas aí ele vai ter que sair com um porquinho. Tá piorando. 8h30 passada já, muito obrigado, Marcília, pela conversa de hoje. Então até encerrou o programa depois da... Guilherme, melhor acabar o programa, não tem mais clima. Tá indo por um caminho obscuro das Mas viu, essa história do porquinho, deixa então, já que vocês... A história do porquinho é o seguinte, Carijó, a minha avó tinha um porquinho que era um porcão grande assim, era um desses cofres, né, de cerâmica. E ela guardava as moedas lá, né, por anos. E daí um belo dia ela quis lá, acho que vou ver quanto que tem aqui para fazer umas comprinhas, estava economizando. Pois acredita que um dos netos, não fui eu, um outro neto, tinha serrado o porquinho, tinha levado todas as moedas da vovó. Né? Então o Moraes... Depois ele se filiou do PT, o neto. O Moraes que cuide com o porquinho dele para que nenhum gaiato serre o porquinho, né? Se fizer isso, ele vai dar 48 horas para todo mundo se manifestar, mas vai prender meia cidade. E coitado dos granjeiros, dos criadores de suínos. Obrigado, gente. Obrigado pela conversa. Obrigado especialmente a você que participou aqui do Última Análise, nos acompanhou até agora. E considere ser assinante da Gazeta do Povo, porque é assinando a Gazeta que você apoia o nosso jornalismo independente. Apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Aproveite essa promoção. Obrigado e até a nossa próxima conversa, o nosso próximo encontro.